Bem, hoje nós estamos aqui em conversa com o presidente Sarney a propósito dos 30 anos da Constituição e vamos então um pouco falar sobre a sua vivência, a sua experiência nesse processo constituinte. Nós conversávamos há pouco, presidente, e lembrávamos inicialmente da Comissão dos Notáveis, depois teve a própria emenda constitucional que convocou a Assembleia Constituinte. Que memória o senhor tem desse rico tempo? A Assembleia, a convocação da Assembleia Constituinte foi uma ideia chave em toda a campanha das oposições contra a ditadura dos militares. E durante esse período foi uma constante permanente que estava na cabeça de todos eles, sobretudo pressionado pelas esquerdas, né? E fez um documento chamado o Manifesto da Aliança Liberal, na qual se assumia a junção do PMDB com o PFL, que naquele tempo ainda era Frente Liberal, não era partido político, uma relação de coisas que deviam ser feitas. E a primeira delas era a convocação de uma Assembleia Constituinte. E realmente eu quando assumi, eu já tinha dado uma entrevista há muito tempo, ao tempo do governo Geisel, e ele, até o presidente, ficou muito contrariado comigo, porque eu disse que nós não podíamos permanecer uma nação ser redemocratizada com uma Constituição que começava dizendo chefes militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, que era o prólogo da emenda constitucional número 1, que existia. 69. Então, quando eu assumi a presidência, eu coloquei isto em cima da minha mesa, como uma bíblia a ser seguida. E o Tancredo tinha sugerido que se formasse uma comissão de notáveis. Ele mesmo deu o nome de notáveis, Sim. que fosse capaz de fazer um anteprojeto que fosse submetido ao Congresso para que se fizesse. Isso naquele tempo ainda que não se tinha tido eleição. Depois eu soube que o Tancredo, algumas pessoas, ele tinha dito que jamais ele convocaria uma constituinte, que sabia o perigo de que seria uma constituinte. Então, ele disse que ia fazer algumas reformas pontuais. Acontece que eu cumpri todo aquele manual, vamos dizer, que tinha todo aquele compromisso, chamava-se Compromisso da Aliança Democrática. E a primeira coisa foi o Fernando Lira, que era ministro da Justiça, começou a organizar a Comissão dos Notáveis, os nomes. Alguns que já tinham sido sugeridos, dizia ele, pelo próprio Tancredo, e outros que eu acrescentei depois. E essa comissão organizou o projeto. Quando a Assembleia Constituinte foi convocada e se instalou, eu tive a oportunidade de chamar o Ulisses e dizer, olha, eu vou mandar endereçar a você. E o Ulisses, então, com uma ideia preconcebida de não ter projeto nenhum a seguir, fazer um projeto dentro da própria Constituinte, e ele disse, olha, o presidente Sarney, ou Sarney, como ele me chamava, não faça isso. Se você fizer, eu sou obrigado a devolver o projeto. Não mandar, portanto, o projeto. Não mandar o projeto para lá. Não me recordo se informalmente ou formalmente ele chegou a... Mas ele era do domínio público. Sim, foi publicado tudo. Foi publicado tudo. Então, esse projeto dos notáveis, o Ulisses me disse que não receberia. E eu não tinha condições políticas de enfrentar uma luta com o Ulisses, Sim. nem de mandar contrariar o próprio Ulisses. Uma vez que eu tinha assumido a presidência da República, mas
na realidade, o poder tinha ficado com Ulisses, porque Sim. era o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do partido e o vice-presidente da República. Vice-presidente da República. Então, o projeto não foi para a Constituinte por esse fato. O que eu acho que é uma coisa que começa errada a Constituição que tivemos em 88. Porque eu não conheço, o senhor que é constitucionalista sabe mais do que eu, qualquer Constituinte que tenha sido feita, senão partindo de um projeto que tenha, ou diretrizes que tenham norteado a feitura da Constituição. E aqui se adotou um sistema que foi um sistema totalmente diferente. Um sistema, posso dizer até que anárquico. Começou com as subcomissões. Não, começou com as pressões que eram feitas para cada uma das... Criaram a comissão de sistematização e muitas das comissões, subcomissões encarregadas de vários assuntos. Assim não tinha unidade. Primeiro porque um decidia de um jeito, outro decidia daquele outro, e a comissão de sistematização ia sistematizar aquelas ideias que vinham das subcomissões. Isso, em grande parte, justifica o retalho que foi feita a Constituição, por uma coxa de... Possíveis incongruências, né? Tanto que esse projeto inicial, que foi feito pela Comissão de Sistematização, eles chamavam de projeto Frankenstein, porque era um projeto que tinha desproporções totais. E aí a comissão organizou o projeto. Agora, o que eu devo dizer é que a Constituição é muito marcada na primeira etapa pela disputa política, quer dizer, não se estava pensando em fazer uma Constituição que tivesse os olhos no futuro para construir um país que vinha saindo do período de exceção, de reconstrução do Estado de Direito. Quer dizer, então, um futuro que estava aberto com as novas tecnologias que iam chegando, que iam sendo implantadas, uma Constituição voltada para o futuro. Então, ele ficou muito olhada para o retrovisor, com base em 3 pontos básicos. Primeiro, que era o ponto de combater a repetição do que tinha acontecido em relação à participação das Forças Armadas, quer dizer, o militarismo, que é a agregação do poder militar ao poder civil. Sim. Segundo, que era o de combater todas as injustiças, era uma utopia que tinha. Sim. E todos os poderosos, eram expressões que circulavam na época. Isso significava utopias vagas e não princípios constitucionais a serem organizados. E daí, então isso foi marcado muito também pela disputa entre o Ulisses e o Covas. Quer dizer, o Covas querendo levar a Constituinte para um ponto em que ele realmente tivesse a predominância das ideias de esquerda que ele tinha junto aos partidos de esquerda, e o Ulisses, um político mais de centro, político liberal, um político que queria compor a Constituinte, mas não tinha uma ideia de partir de um projeto inicial, de uma estrutura de projeto que eles pensassem. Daí eu achar que o que saiu foi uma mistura de um projeto que tem ideias capitalistas, tem ideias socialistas e tem ideias liberais. Então, deu no que deu e me obrigou a fazer as críticas que eu fiz à Constituição. Quanto à própria governabilidade. A minha ideia era realmente o momento que nós tínhamos de implantar os direitos sociais. Porque nós tínhamos a experiência, e o senhor sabe muito mais do que eu, quer dizer que nós tínhamos a Constituição de 24, que assegurou, desde de 24 a 1891, no país, teve uma emenda, né? A Constituição teve o ato adicional, que criou as Assembleias Legislativas, mas, na realidade, foi uma Constituição que assegurou um período de tranquilidade e muitos atribuem a ela a existência do Senado e do poder moderador, a unidade do território nacional. E que
para ver uma das coisas que aconteceu é que o parlamentarismo não estava na Constituição de 24, né? Não estava. Ele foi, pouco a pouco, sendo implantado pelo sendo construído, né? Sendo construído, e o imperador usando do poder moderador para construir instituições. E na nossa Constituição, a Constituição que nós fizemos em 88, a ideia que predominou foi realmente a de se fazer uma Constituição que o povo pudesse participar. Então, o que aconteceu? Nós sabemos perfeitamente que o que aconteceu foi que grupos de lobistas, Sim. Quer dizer, militantes e cada corporação, e se transformou, marchavam para o Congresso e ali pressionavam, e muitas dessas coisas, daí nasciam as leis, as partes que a Constituição tinha, com essa luta sempre interna. Nessa primeira fase da Comissão de Sistematização, há um predomínio total da presença do Covas e presidir, determinando os rumos que deviam ser feitos da Constituição. E o resultado é que saiu um projeto, até eu li numa entrevista do Serra, que ele diz uma coisa, que eu nunca vi uma Constituição que tivesse um capítulo sobre sistema financeiro. Sim. E que a nossa tem. E dentro disso nasceu até o juro de 12%, quer dizer, no combate aos poderosos. Entre os poderosos estavam os banqueiros. E as despesas também, o sistema de distribuição de tributos que tem dentro da Constituição tornou quase que o país ingovernável, porque quando eu vi aquela quantidade de despesas que eram criadas, sem fontes de receita, eu, evidentemente, não se estava sonhando num país nem ideias prospectivas a respeito dele. A partir daí viria uma judicialização viria uma judicialização, todo mundo resolveu ampliar os seus poderes, o poder executivo tentando ampliar um pouco a sua participação, o poder legislativo querendo ter atribuições executivas, e também a ampliação do poder judiciário com a criação do sistema do Ministério Público, que foi, na realidade, quase que um quarto poder sem nenhum controle. Sem nenhum controle. Sem nenhum controle. Foi o que aconteceu, que eu acho que naquele tempo eu fui obrigado, para dizer isso, quando eu vi que nós íamos criar um choque, de uma expansão, como se fosse um universo em constante expansão dos poderes, que isso não ia absolutamente dar certo, que nós íamos criar uma ingovernabilidade. E fui para a televisão, fiz um pronunciamento dizendo que advertia a Constituição o que é que nós devíamos fazer a respeito de uma nova Constituição, com os olhos, não no retrovisor, mas com os olhos para o futuro. De uma grande Constituição. E resultado não tão detalhistas como aconteceu, é quase um conjunto de regulamentos que nós fizemos na Constituição. E o Ulisses me respondeu que eu queria interferir na Constituinte. E me disse, eu me lembro bem que ele disse: ingovernável é a fome, ingovernável é a miséria. Naquele estilo. Naquele estilo do Ulisses, que ele era um grande formulador de frases. Né? Então, aconteceu essa parte, na parte de interferência minha na Constituição. Eu acho que isso... Eu sempre tive por norma não interferir na Constituinte. Até mesmo porque eu não tinha condições de interferir na Constituinte. Sim. Na porta estava aquela barreira formada porque eu era um presidente que tinha surgido vice-presidente, assumindo numa situação dramática. A maioria parlamentar era totalmente... Maioria parlamentar, não tinha partido político, porque o meu partido político ainda não... o grupo político que eu tinha era oriundo, do qual eu era oriundo, ainda nem tinha se formado, então não tinha condições de influir. Eu sabia que a minha influência, então, primeiro foi em mandar o projeto da Constituinte o mais cedo possível e colocar dentro do projeto
tentar influir no sentido de que enfrentasse os direitos sociais. Porque, como nós sabemos bem, a Constituição de 24, ela tinha por preocupação defender a propriedade, que era o tema daquele tempo. A de 91 era realmente de direitos individuais, liberdade, sim, com as ideias do Rui Barbosa, as ideias da República, que significava isso, o poder emanado do povo, e de eleições livres. E eu achava que era hora de nós enfrentarmos os direitos sociais, que os tempos atuais representavam. O Getúlio, que podia ter feito modernizado por uma confrontação entre capital e trabalho, e dessa reunião nascer, então, esse equilíbrio que os países modernos têm, ele criou um trabalhismo ministerialista, quer dizer, que era muito tutelado. Vem se restabelecer realmente um sindicalismo moderno a partir dos anos 70. Né? Então, isso aconteceu e eu, então, coloquei que devia ser enfrentada a parte de direitos sociais. Tanto que no meu governo o lema era tudo pelo social. Tudo pelo social. Que era uma maneira que eu tinha de poder influir, eram ideias que colocava para ele. Mas eu acho que o próprio Ulisses, como era meu interlocutor maior, eu tinha os líderes também, ele tinha essa ideia de querer transformar a Constituinte num grande palco de campanha, e foi uma festa, né? Sim. Todo mundo achou que ali era a Bacia das Almas, onde se ia tirar vantagem. Na segunda fase, eu disse a primeira fase marcada pela luta do Collor, a segunda fase não. A segunda fase, que eles chamaram de Centrão. Isso foi depois da revisão do regimento e... Depois, foi a primeira marcada por essa luta pessoal entre esquerda, entre líderes de esquerda, de direita, a influência do Collor, a influência dentro da comissão, do Fernando Henrique, do Cabral, enfim, aquilo que significava aquela luta política dentro da comissão. Já na segunda fase, na fase final, há uma luta ideológica, quer dizer, porque eles achavam que a Constituição ela tinha sido feita uma Constituição de esquerda, contra a propriedade, contra discussões que tiveram bastante predominância, como o ensino laico, e que não podia ter ensino privado, que foi discutido naquele tempo. Foram temas que chocaram muito os maiores da Constituição, da privada, da desapropriação de terra, dessa outra parte que tinha. Aí, eles, dentro do Congresso mesmo, teve uma reação. Eu confesso que nessa fase, eu achava que esse projeto Frankenstein, que eles chamavam, tornava o país ingovernável. Então, nós devíamos tentar melhorar e viabilizar já, então, numa fase difícil, porque quase toda a Constituição estava pronta. Então, a função era tirar aqueles excessos. E eles constituíram, então, uma maioria restabelecendo o que devia ser, que a Constituinte e a Constituição fosse feita pela maioria dos constituintes, e não por um grupo minoritário, que para reformar uma decisão da Comissão de Sistematização tinha que ter 2/3 do plenário. Era um absurdo, né? Mas, e isso também, outra coisa que prejudicou, que dominou a Constituição, toda a luta pelo meu mandato, que era um mandato de 4 anos, que tinha que ser... Eu não tinha condições nenhuma de estabelecer um mandato de 4 anos, porque as condições políticas naquele tempo não estavam consolidadas ainda. Sim. Quer dizer, eu tinha que dar atenção à área militar, eu tinha que dar atenção à área interna do Era uma país. Transição instável, né? Era uma transição instável. Então, eu queria que eu terminasse o meu mandato e que a Constituição fosse feita como um marco dentro daquilo da redemocratização do país. Eu acho que da transição dependeria muito disso. Então, aí, durante esse período, é que nós vamos enfrentar essa luta ideológica, cuja saída era um impasse que houve
e que deram o nome de Centrão para desmoralizar. Sim, sim. Mas, na realidade, o que houve foi um movimento dessa natureza. E nessa parte, eu confesso que eu procurei interferir, apoiando a que eles formassem isso, e nós procurássemos corrigir um pouco da Constituição, aquilo que ela tinha de excessos que tem. Basta ver que a Constituição, do jeito que ficou, e eu atribuo em grande parte as coisas que estamos vivendo hoje a esse caminho que a Constituição deu margem a que nós construíssemos esse certo caos que passou a existir num país administrativo, confrontação de poderes, tudo isso. Tem a ver um pouco com essa... Tem a ver um pouco com a estrutura da Constituição. Basta ver que naquele tempo eu disse que o melhor artigo da Constituição era o artigo 5º, que mandava que ela fosse reformada dentro de 5 anos. Das disposições transitórias. Fracasso, porque nós não fizemos nada naquele dos 5 anos. Eu acompanhei. Aquela área foi tempo. E o resultado é que nós já tivemos, eu fui para o Congresso depois de presidente e vi dentro do Congresso, passaram nesse período lá 3.000 emendas constitucionais. E hoje nós temos dentro do Congresso 1.500. Já votamos 104 emendas e revisões da Constituição. Já temos hoje quase 2/3 de textos maiores do que o próprio texto da Constituição, e nas emendas que foram feitas. E para viabilizar, como eu disse, nessa parte ideológica, o Ulisses teve que adotar a solução de quando tinha um impasse, ele dizia, vamos jogar para uma lei complementar, uma lei ordinária, e isso chegou, eu acho que o número exato, eu não me recordo, naquele tempo eu sabia, eram 300 e poucos artigos que dependiam de leis e complementa. Um tipo de manobra dilatória. Porque se ele não fizesse isso, ele não fazia a Constituição. Não fazia o processo. Não. Então, a minha interferência foi para que isso se consolidasse e viabilizasse o processo que se concluísse. O processo se construísse. Se não fosse isso, não teríamos Constituição. Não teria. Essa parte final, basta ver que até hoje nós ainda temos 100 e poucos artigos que precisam de regulamentação. E, por outro lado, a facilidade com que a Constituição permitiu que fosse reformada. Isso, então, é uma coisa terrível, porque quando a gente pensa que no Império tinham 2 legislaturas, tinham que aprovar na Constituição de 24, né? Sim. Para que se pudesse. Hoje, tinha que confirmar. Hoje, nós fizemos, o Congresso também tem muita culpa dentro disso, porque ele modificou, ele admitiu uma prática que é terrível, que é de não obedecer o interstício entre uma votação e outra. Das duas votações. Das 2 votações. E eu vi aquela coisa terrível, que é se votar numa sessão só, quer dizer, uma hora, não digo numa sessão, uma hora, aquela coisa que diz, dispensa do interstício. O interstício. E vamos votar a segunda sessão. Era tudo, convoca dentro de 10 minutos uma outra sessão. Segunda sessão, terceira sessão, quarta sessão, quinta sessão, sexta sessão. E o resultado disso, o senhor sabe, é que se passava uma emenda constitucional com uma rapidez muito mais fácil fazer-se hoje uma emenda constitucional do que realmente uma lei ordinária dentro do Congresso. E depois o que eles colocaram das medidas provisórias dentro da Constituição, que desmontou todo o nosso sistema legislativo. Porque hoje quem legisla é o Executivo e que o Legislativo recebe já pronto, influi muito pouco na parte... E quase hoje não existem quase leis que se votem, mais emendas constitucionais. Sim, sim. Emendas constitucionais dentro. Presidente... Eu acredito que isso é uma coisa que nós temos que enfrentar em algum momento. Na minha idade eu não posso esperar que eu assista ainda essa correção total, né? E quando se diz,
30 anos realmente é um tempo muito pouco dentro da Constituição. Nós vamos ver que... E depois a Constituição a Constituinte foi muito longa, né? Foi longa, foi muito longa. Quando se pensa que a Constituição republicana foi feita em 15 dias, votada. Mas por quê? Porque ela vinha da comissão... Já vinha do Saldanha da Gama, depois vinha da comissão que... E estava pronta, né? Mesmo a Constituição americana, ela foi feita de um anteprojeto do Adams, né? Que quando eles foram para os constituintes de Filadélfia, eles já tinham uma diretriz, projeto, que era aquele projeto que tinha. Tanto que o Ulisses, uma vez me disse logo que a Constituição que ele terminou, ele me disse, olha, Sarney, passaram 10 milhões de pessoas pelo Congresso durante esse período fazendo a nossa Constituição. E eu disse a ele, olha, Ulisses, eu já tinha alguns receios a respeito da Constituição, mas com essa sua informação eu fico com mais receio ainda, porque a única Constituição que tem mais de 200 anos no mundo é a Constituição americana e foi feita por 55 pessoas, fechadas, e ninguém podia dizer nada sobre o que estava acontecendo ali. De maneira que 10 milhões de pessoas é muito difícil se fazer realmente uma Constituição. Presidente, nas conversas que nós tivemos, um aspecto que o senhor já abordou, que é essa questão do processo constituinte, da convocação, talvez do pouco ânimo do presidente Tancredo Neves de fazer uma constituinte tal como se fez. E o Delfim Neto, nos seus comentários conosco, disse a mesma coisa, também o senador José Serra. Ambos disseram que o Tancredo não tinha o propósito de fazer a constituinte, que imaginava realmente que teria que fazer uma referência à eliminação de textos truncados, ou chamado entulho autoritário. Mas há um outro aspecto que também tem sido referido, e acho que isto veio em conversas que nós tivemos com o senador José Serra e também com o presidente Fernando Henrique, que foi sobre o parlamentarismo, em que eles dizem que o senhor tinha aceito a ideia do parlamentarismo e até se propunha a dedicar o último ano do mandato à construção, né, do regime parlamentar de governo. O senhor se lembra disso? Isso foi um ponto importantíssimo, porque quando eles começaram a discutir o mandato, 4 anos, 5 anos, o Tancredo teria condições com a força política que ele tinha, e como grande líder e aglutinador dessas forças que levaram a uma transição sem traumas, eu não tinha nenhuma, como eu disse ao senhor. Então eu não tinha nenhuma condição política de chegar e dizer que não ia fazer, não ia convocar a Constituinte. Eu tinha que convocar, porque estava dentro do... E Tancredo podia fazer isso. E mais ainda, eu confesso que o Tancredo devia saber mais do que eu os perigos de uma Constituinte. E eu não tinha, talvez, a dimensão que o Tancredo tinha de saber das dificuldades, da impossibilidade e dos exemplos que eu sabia esses exemplos, mas não achava que eles pudessem vivê-los, porque o senhor sabe que quase todas as nossas constituintes elas causaram traumas. A primeira de 23 acabou sendo dissolvida pelo imperador, que otorgou a Constituição de 24, não é? A de 91, imediatamente ela foi feita, mas ela criou aquele problema entre o Exército e o Prudente e o Deodoro, né? Nós tivemos intervenção, renunciou logo o Deodoro, e aí houve o início dessa participação dos militares na política brasileira, porque eles passaram a querer substituir o poder moderador. Né? Até mesmo o almirante Custódio José de Mello escreveu um livro, A Destinação Histórica das Forças Armadas, onde ele defende essa posição. Daí as intervenções. Intervencionistas, que eles chamavam salvacionistas, né?
que nós tivemos ao longo da história. Embora eu soubesse de tudo, mas eu não acreditava que nós pudéssemos viver, até mesmo porque eu jamais, entendeu, interferiria na Constituição com isso. O Tancredo tinha essa visão, até mesmo porque eu uma vez participava de uma reunião do Interaction Council, que é um conselho de ex-presidentes que se reúne todo ano em algum lugar do mundo, do qual eu faço parte. Aqui da América Latina tinha eu e o Alfonsin, que o Alfonsin realmente, e o de La Madrid também depois foi substituído, participou. E encontrei um vice-chanceler da Alemanha. E ele me perguntou: o senhor convocou uma constituinte e fez uma constituição? Não? Eu digo: eu convoquei realmente, porque eu tinha que fazer a transição democrática do país. Aí ele disse: se nós na Alemanha convocássemos uma constituinte hoje, a Alemanha se dissolvia, porque é impossível qualquer país no tempo moderno, porque são tão grandes as reivindicações da sociedade e que todo mundo vai querer colocar ali como se fosse uma coisa, uma utopia a ser alcançada. Esse é um dado curioso. É um dado que nós temos hoje dentro da Constituição, essa utopia que nós vamos falar. Mas o senhor falou do parlamentarismo. Né? Eu sou parlamentarista, eu acredito que defendi o parlamentarismo, mas da maneira com que eles colocaram o mandato de 4 anos dentro da Constituição, era mais e a implantação do parlamentarismo era mais um golpe de destituição do Congresso, do presidente. Do presidente. E eu, então, disse: nesse ponto eu não aceito. Agora, se for para fazer um parlamentarismo no país, eu estou disposto a fazer. Vamos encontrar uma solução para isso. Quando eu lancei os 5 anos, foi de que maneira? Eu achei, baseado no que tinha ocorrido com o presidente Dutra, que saiu do tempo do Estado Novo, com a Constituição de 37, que dava um mandato de 6 anos também, o Dutra, com a Constituição de 46, ele disse: olha, eu abdico de 1 ano, fico com 5 anos, em vez de 6, e então se faz, essa é a minha decisão e a Constituição. E foi feito isso e o gesto do Dutra é tido como um gesto de renúncia. E eu fiz a mesma coisa. Eu achava que estava fazendo um gesto de renúncia. Quando eu fui procurado pelo Scalco, Richa, o Jader Barbalho, através do Almir Gabriel, Cid Carvalho, então, me propondo que nós fizéssemos um parlamentarismo com 1 ano destinado a construir o parlamentarismo. Eu disse: ótimo, vamos fazer isso, será uma boa coisa para o país. Então vamos construir, porque passarmos para o regime parlamentarismo é muito bom, porque no momento de crises se dissolve o Congresso, cai o gabinete, mas não se cria essa crise que nós estamos criando, que temos que enfrentar impeachments contra o presidente, e como nós estamos ocorrendo na nossa vida do país. Pois bem, e isso aí eu acredito depois o Fernando Henrique aceitou, o Serra aceitou, os outros todos, os líderes aceitaram. Mas dependiam muito do Covas, que era muito turrão, como dizia o Pedaleixo a respeito do Covas. E o que chegou até mim foi que o Scalco foi ao Covas, que naquele tempo estava num processo de convalescença do infarto que tinha tido, e o Covas disse que não aceitava de maneira nenhuma. Por quê? Eu acredito porque eles todos achavam que iam fazer a eleição imediatamente e iam ser presidente da República. Era a cabeça do Ulisses, era a cabeça do Covas, era a cabeça do Brizola, era a cabeça de todo mundo. Então, por isso nós não tivemos o parlamentarismo. E o resultado é que eu acho que foi um momento mau. Mas, graças a Deus, nós tivemos a transição democrática. Eu tenho muito orgulho de ter concluído essa transição diante de tantas dificuldades políticas, de tantos problemas que nós vivemos naquele tempo, e temos conseguido atravessar o país. Quer dizer, a democracia não morreu nas minhas mãos.
A Constituição Poderia ter havido um retrocesso, né? poderia ter havido um grande retrocesso. Tivemos muito perto dele, entendeu? Inclusive na Constituinte, quando nós tivemos a discussão, aquela discussão Sobre a função das Forças Armadas. sobre a função das Forças Armadas, em que a Comissão de Sistematização queria tirar das Forças Armadas o poder de manutenção da ordem interna. De lei da ordem. Da lei da ordem. Então, houve uma grande tensão naquela época sobre isso e nós tivemos que atravessar aquele período difícil. Eu também não sabia o que poderia acontecer. Eu conhecia a reação das Forças Armadas e era uma reação muito justa, né? Sim. Que rompia a contradição. Rompia de contradição. E eu cometi um erro que foi o problema dos 4 anos, que dominou a Constituinte, porque eu disse que eram os 5. Eu devia ter feito aquilo que o presidente Geisel deu um conselho através do ministro, que era do chefe do SNI, do Ivan Mendes. Ele mandou me dizer, eu recebi dele, diga ao Sarney que não opine sobre o tempo de mandato, submeta ao Supremo Tribunal Federal e ele decide. Sim. É o que eu devia ter feito, né? Sim, acabou ensejando essa discussão. Essa discussão interna. Eu acho que o senhor tem mais alguma coisa? Não, presidente, não, na verdade, essas questões eram as questões básicas. A outra questão também o senhor já se referiu, que foi o problema da distribuição de receitas, né? Quer dizer, fortalecimento dos estados, dos municípios. A União ficou com uma sobrecarga, talvez sem os recursos adequados. Né? Exatamente, porque ela disse que ia transferir os encargos e não transferiu os encargos. Não se regulou. Transferiu esses encargos para os estados e não transferiu os encargos para os estados, ficou com eles e transferiu as receitas. Basta ver um exemplo só, que eu acho que é terrível. O Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos, que se extinguiu e transformou em ICMS, foram para os estados. E as estradas ficaram sem recursos para que elas fossem, e é o que nós estamos vendo hoje. E nós vimos hoje aí com 30 anos, nós não tivemos mais recursos para a estrada, e os estados utilizaram esses recursos, muitas vezes até para contratação de pessoal, ampliação maior. E vimos também os efeitos disso nessa greve dos caminhoneiros agora, né? Em que cada estado tem um critério de tributação do combustível, né? Diferente. Mas outra coisa também que eu acho que a Constituição tem, e que na realidade eu devo ressaltar, e que tenho muito admiração por isso, talvez seja a mais completa em relação aos direitos individuais, direitos humanos e direitos sociais. Quer dizer, isso a Constituição tem muito, a nossa Constituição é muito boa a respeito disso. Eu acho que isso é um ganho, né? Isso é um ganho muito grande e isso representa a cidadania que ampliou-se e foi exercida e é exercida hoje com maior amplitude de que ela tem. Quase que se criou, né? No meu tempo eu já tratava um pouco disso quando criamos a parte do consumidor, a parte disso que tinha, a universalização da saúde, que quando a Constituição vem já estava implantada, né, através do saúde. Isso. Eu me lembro que o ministro Pertence relata um diálogo que teve com o senhor a propósito da Lei de Ação Civil Pública, foi feita, que antecede a Constituição. Claro que depois vai ser incorporada, né? E que deu o grande poder do que o Ministério Público, o instrumento. Né? Um grande instrumento. Mas o ministro Pertence dizia que o senhor, lendo aquele texto, ficava muito preocupado com os poderes do Ministério Público, que citava o que o promotor de Barra do Corda vai fazer com esse tipo de instrumento, né? O senhor já tinha... Eu disse até a ele, Pertence, você, se quiser, me pegue o telefone e ligue para o promotor da Barra do Corda e pergunte a ele se ele sabe o que é direitos difusos. Direitos difusos e coletivos. Direitos difusos e coletivos que nós colocamos aí na lei. Mas, de qualquer maneira, o Pertence também tinha um grande idealismo e eu, de certo modo, uma grande simpatia pelo Ministério Público. Sim. Porque
Meu pai foi 22 anos promotor e eu conhecia, e até hoje falo a respeito dele com grande emoção. Sei o que era naquele tempo, que nem estradas tinha. O promotor está no interior, né? Eu fui para a capital com 12 anos, né, vivendo, e meu pai peregrinando pelo interior, do Maranhão como promotor. E é um experimento institucional que certamente tem grandes problemas, mas também... Mas tem grandes excessos. Né? Tem também grandes virtudes, né? Realmente dosar, né? É um aprendizado. Presidente, olha, nós agradecemos imensamente essa sua disponibilidade. Certamente essa é uma conversa importante para que a gente construa uma visão, que nossos alunos e aqueles que nos acompanham possam ter uma visão dessa obra, né? Que está celebrando 30 anos. Esse é o ponto que a gente sempre destaca, pelo menos com toda a instabilidade política. Já Fernando Henrique esses dias chamava a atenção em Lisboa para o fato de que foram, dos 4 presidentes eleitos, só 2 terminaram o mandato, né? Lula e ele. E 2 sofreram impeachment, Collor e Dilma. Então ele diz, isso é um sinal, né, de tempos anômalos, né? Mas ainda assim dentro de um quadro de normalidade institucional, né? Então acho que esse, pelo menos, acho que também é um ponto importante dessa... eu acho que ela criou uma consciência de que dentro, aquilo que o Rui Barbosa dizia, que fora da lei não há salvação. Sim. Quer dizer, e que o país hoje tem essa consciência da lei, de se seguir, e do Estado de Direito. Quer dizer, sim. Nós eliminamos uma coisa que era muito necessário fazer-se, também corresponde a um ciclo histórico, sim, né, sim. Que o mundo mudou, que era realmente o militarismo, que não quer dizer nada contra os militares, ao contrário. Os militares tiveram sempre um grande papel importante, um grande espírito público, mas a agregação do poder político ao poder militar. Quer dizer, isso desapareceu do país. Quer dizer, e eu considero que nós tivemos alguma participação nesse processo. Porque durante aquele tempo, quando nós começamos eu vi logo que nós teríamos grandes dificuldades para nós atravessarmos a transição democrática, e eu estabeleci 2 normas em relação aos militares. Primeiro, que eu, sendo comandante-chefe das Forças Armadas, o dever do comandante é zelar por todos os seus subordinados. E, em segundo lugar, que a transição democrática tinha que ser feita com os militares e não contra os militares. Quer dizer, como a ideia geral era que dominou muito a Constituinte, e nisso era de tirar dos militares... Um acerto de contas. Um acerto de contas, quer dizer, quando na realidade isso teria criado problemas muito sérios. E, com isso, nós não atravessamos aquele período, restauramos a democracia no Brasil. Hoje, de qualquer maneira, nós temos, com todos os defeitos que vão sendo corrigidos ao longo do tempo, como o senhor disse, um clima de plena normalidade das instituições. Embora não funcionem como a gente poderia desejar, mas elas estão funcionando de tal maneira que nós temos isso que representa, passamos 2 grandes crises e ela resistiu. Resistiu com isso. Sem que eu possa também, estou sendo um crítico, fui um crítico muito grande do processo constitucional, deixo de reconhecer que ela foi realmente o grande instrumento que deu, em alguns momentos, abertura e espaços para que, como um colchão, ela absorvesse as tensões que a sociedade brasileira apresenta num tempo de tantas mudanças que nós estamos vivendo, né? Agora, é preciso a gente ter uma Constituição que olhe para o futuro, quer dizer, que tenha condições de se criar futuro, que não seja um regulamento, em que as pessoas pensam que a lei pode salvar tudo, né? Resolver os problemas concretos da vida, né? Problemas concretos da vida através de um simples dispositivo legal. Isso nem Deus fez. Presidente, nós queríamos agradecer essa sua contribuição. Certamente será muito valiosa para os nossos estudos
sobre essa Constituição no momento que nós estamos aí a celebrar os seus 30 anos. Pois, também quero celebrar porque fui o primeiro a jurar a Constituição. Sim, claro. E em seguida, viabilizá-la, porque quando no dia seguinte nós verificamos que a Constituição não permitia mais prender ninguém. Foi o que o Saulo Ramos chegou e me disse, olha, o presidente, a partir de hoje ninguém mais pode ser preso, porque a Constituição foi promulgada. Ela só olhou para o preso e não olhou para a vítima. Então, foi aí que nós colocamos a primeira medida provisória, que foi criando a prisão. A questão da prisão provisória. Essa prisão provisória, de 5 dias. De temporária. Temporária. 5 dias. De 5 dias. Então, depois foi ampliada para 30, já depois pelo presidente Collor. E hoje é outra... Já é outra fase. Já é outra fase. Muito Mas obrigado. eu aqui quero agradecer ao senhor essa oportunidade dessa conversa. Acho que nenhuma contribuição maior eu pude oferecer. Não, com certeza. Senão a experiência que tive de alguns momentos de tensões que eu... Isso eu acho que é importante, porque as constituições se testam exatamente nesses momentos. Mas, né? de certo modo, tenho a consciência que se eu não tivesse tido, nós não tínhamos essa posição, nós não tínhamos tido o término do processo, né? Porque foram muitos obstáculos que tiveram que ser contornados, vencidos. Né? E eu acredito que tenha contribuído para que isso pudesse ser feito. Todos esses conflitos da Assembleia Constituinte, a questão da sistematização, a questão também do papel dos militares, que me parece que poderia ter deflagrado uma crise maior, né? E também a questão do parlamentarismo, presidencialismo, a questão do seu mandato. Né? E vamos esperar que algum dia, imediatamente, a gente possa mudar, porque nós temos a certeza que esse regime presidencial, ele já deu o que ele... Está exaurido, né? Ele já se exauriu. Cópia do sistema americano. E a regularização do impeachment parece sinalizar um pouco isso, né? E depois a prática de que o Brasil tem tido, de que alguns presidentes assumem para ser depostos. Outros assumem para ser grandes presidentes e depois não... Frustram. Como é o caso do Jânio Quadros, que era para ser um presidente da transformação do Brasil e renunciou com 6 meses. Não é? E outros, como o do Juscelino, que assumiu para ser deposto e transformou-se num grande presidente. Né? Uma transformação. É interessante. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, ministro.